Esquadrão Anti-Zoom. Rosa, Ângela Rosa, ela é professora de arte. Tá entrando. Rosa, Ângela Rosa, professora do Fundo 2. Rosa, Ângela Rosa, ela tá ligando o áudio. Rosa, Ângela Rosa, professora de arte do Fundo 2. Adorei! E a gente já tá cantando. Já tá cantando. Aê! Ai, Aí, Brasil. gente, adorei! Oi, tudo bem? Como vão, esquadrão? Você tem a consciência de que você é a primeira pessoa que vai passar pela experiência E a Z. Gente, nossa! Se fosse gibi da Mônica, não tem assim, o primeiro sempre ganha um prêmio, o milésimo que a gente... né? Aqui, como não é gibi da Mônica, não ganha nada, mas você fica contente. Não, eu estou muito feliz. Achei muito bom receber o retorno de vocês. Quando eu assisti, né, do Milionário, eu falei, gente, eu quero conversar com esse povo. Milionário é muito bom. Bom, a Ângela comentou no vídeo do YouTube, falou, meu, que legal, como é que eu faço? Eu quero participar. A gente entrou em contato e estamos aqui. Então, Ângela, conta aí, contextualiza o que você trabalha, quem são, como é que são suas situações de apresentação, e aí a gente entra aí na apresentação propriamente dita. Então, eu sou professora de artes, né, do Fundamental 2, sexto e sétimo ano, a rede particular de Goiânia, né? Sou goianinha do pé rachado. Aê, Piqui! Tô bem aqui. E em março, como todo mundo, né, fomos pegos pela pandemia e isso trouxe para os professores um novo olhar, um olhar para dentro, todo um reposicionamento. E aí, agora, videoaula. Então, mesmo a gente brincando em sala de aula, né, com todo aquele contexto, quando a gente teve professores, né, nós tivemos que ir para o lado de cada câmera e gravar, foi uma novidade. Essa aula que eu vou apresentar foi a primeirinha que eu fiz, que eu tinha que trabalhar com cinema, introduzir a história do cinema para os alunos. Aí meu tripé humano e diretora foi minha filha de 11 anos, que estava sentada no sofá para ficar da minha altura, a televisão atrás para poder passar, né? Porque a gente eu ainda nem tinha começado com o Zoom, com o background virtual, ainda estava longe. Foi aquele pontapé. E é uma aula que eu tenho um valor sentimental com ela por tudo isso, né? Foram momentos maravilhosos com a minha filha ali, brincando, rindo, eu errava, ela ria, aparece o som no vídeo. Mas eu quero retomar essa aula. Então, assim, eu já tenho algumas ideias para mudar, para regravar. Eu falei assim, quero conversar com essa turma aí, quem sabe eles têm muitas ideias para a gente colocar. É uma videoaula de 7 minutos, que didaticamente ela está dividida em 3 etapas. Uma primeira, ali de envolvimento, né? Para trazer o aluno, eles ainda são crianças, 10, 11 anos, então eles nunca viram falar da história do cinema. Então, os primeiros 2 minutinhos eu trago essa conquista. Na segunda parte, eu trabalho mesmo 2 aspectos, tanto do Georges Méliès quanto dos irmãos Lumière, né, como que começa essa história. E na última parte, os últimos 2 minutos e pouco, eu proponho para eles um desafio, para eles também retomarem a estética e me fazerem uma proposta, e me surpreenderem. E surpreenderam. Uau! Ah, e eles fizeram, já eles fizeram, cumpriram, já. legal. Ah, que incrível. Fizeram. Aí, a gente pode fazer isso, então, fala entre cada uma das 3 partes, né? Boa. Você pode pulverizar o feedback ali. Legal. Nossa, mas que bonito, meu. Pulverizado. Muito Muito chique. Para quem está assistindo, se pegou só essa expressão... Tamanho desafio esse programa. Já valeu, já valeu. Vou anotar. Vamos lá. Entendeu? Atenção.
Luz, câmera, ação. Thaís, qual é a fileira? Oi, gente, vocês estão aí? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar o cinema na minha casa para sua. Oi, turminha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cinema, mais especificamente a origem do cinema. Como que começa essa história de colocar a imagem em movimento? Porque o cinema hoje não é só imagem, também tem o som. O som. Tem músicas que marcaram filmes. E agora eu vou trazer um grande desafio a vocês. Prepare a pipoca, sente no sofá e descubra, dentro dos 3 desafios, qual é a música e de que filme ele faz parte. Vamos lá? Espero você. Para o nosso primeiro desafio. Que música é essa? Ou de que filme ela fez parte? E aí, galerinha, descobriram? Qual é a sua resposta? Isso mesmo, Bem, se você respondeu Star Wars, você está correto! Bem, Star- Vamos agora para o segundo desafio. Já. Ai, mano, muito bom. Muito bom. Gostaram da participação especial da minha princesinha? Então, viram qual é a música? Amigo, estou aqui. Toy Story. Agora nós vamos para o nosso terceiro desafio. Esse é um filme... é um filme mais clássico, mais antigo. Seus pais curtiram muito ele, tenho certeza. Mas a música é muito conhecida até hoje. Preparado? Pegue a sua pipoca e vamos lá para o terceiro desafio. Conseguiu o nosso desafio? Conseguiu adivinhar o terceiro desafio? Fantasmas! Muito bem! Agora vamos voltar pro Essa é a primeira parte, que seria Boa. o envolvimento. Eu tô assim, eu amei muito, Eu também. mas eu amei, tipo, e fiquei tô pasmo. Tenho muitas perguntas para fazer. Quero escutar os meninos, porque eu tenho perguntas assim, quem foi que te ensinou a editar, fazer animação? É muita coisa, se divertir com erro. Na hora da tua história aparece o cachorro, tem a ver com toy na minha cabeça. Achei genial. Foi o pegue e faça. Só que nesse caso, eu tinha um PowerPoint, que o computador estava ligado, né, na televisão, e tinha minha super filha filmando na frente. Então, assim, foi bem básico nessa parte. Então, isso aí que eu chamo de introdução. Foi onde eu quis conquistar os meninos ali, né, para prepará-los, porque a gente não chega. Não vejo a videoaula como uma possibilidade de você esgotar tudo. Eu acho que ela é só mesmo aquele saborzinho para o aluno ir pesquisar, porque se você faz tudo na videoaula, ela fica enorme, você tira todo o protagonismo do aluno, então você se perde muito ali. Então é esse que eu chamei de introdução. De cara, eu já achei muito legal que tem um maior cuidado, né? Assim, ela tá com o lenço, tem a pipoca, tem a claquete, tem o rádio Exato. antigo. E toda essa atmosfera, eu acho que quem assiste já fareja. Pô, não tá fazendo de qualquer jeito. Tem cuidado, né? Tem cuidado. A palavra para mim é cuidado. Cuidado. Carinho, carinho. E a timidez da primeira videoaula também. Ai, tá tão legal. Tá muito legal, Angela. Cara, amei, Angela. O começo é tudo, é bem isso, é tudo muito empolgante. A gente, o jogo, essa coisa do jogo engaja. Eu ficava, qual que é a próxima? Né, a mecânica que você escolheu é muito boa. Assim, engaja, é simples, pá. Né? Nada do outro mundo, não gasta muito tempo explicando. Isso para mim é talvez o ponto mais positivo. É tudo. A gente fala aqui no Esquadrão do método Atari. Que o Atari só tinha um botão e você descobria como é que jogava. Então, para mim, ela acontece muito no modo Atari, que é muito legal, cara. Né? Chegou, ela é autoexplicativa e quase que a gente não deixou parar, porque queria ver o que vem depois. Eu amei também. Amei. Que bom. Amei.
e bom. acho... me vem muito... Na terceira música, eu tava ansioso de verdade. Eu queria... Qual vai ser? Qual que os seus pais vão gostar? Eu fiquei... Aí quando entra, dá uma alegria mesmo. Então, nossa, muito legal. Muito legal. O que eu achei legal, Rodrigo, foi que alguns alunos... Como você estava se sentindo? Você apresentando ali, conduzindo. Como é para você isso? Gente, para mim tava muito gostoso porque eu estava falando para eles, né? Então, assim, a minha filha estava ali atrás da câmera, mas foi aquele contato, parece que eu cheguei próximo deles. Então, isso me fez bem, né? E os alunos me relataram que chamaram os pais mesmo, fizeram a pipoca, sentaram no sofá ali para assistir a aula. Então, foi bem bacana esse retorno. A coisa de incluir o erro é muito legal. Muito. Humaniza, né? Humaniza. Se eu fosse apontar assim, coisas para pensar para um próximo, talvez às vezes a gente chama de efeito Titanic, né? Como você está em pé ali, como achar um lugar onde não... Pelo em ovo, tá? Sim. Então a gente vai olhando e isso fica muito grande no vídeo, né? Como... Ou se talvez, ou senta, que seja um banco mais alto, ou um enquadramento onde te obriga a ficar mais parada. Eu coloquei isso. Grounding, para ser chique. E coloquei também o começo. Posso estar equivocado, não sei se você escreveu um texto. Teve um pedaço do começo ali que me deu um pouco a sensação de estar decorado, assim, de estar. Posso estar errado, tá? E que a hora que você bate o papo é muito mais gostoso, assim. Então, me dá vontade de te ouvir conversando mais na sala de casa, ou quando está mais formal, brincar de formal. Entendi. Assumir que é uma brincadeira com formal. Não, acho que foi timidez mesmo da primeira videoaula, não tinha visto ali, não. Mas demais, mas amei. Então, ótimo. Nessa coisa de brincar com formal, dá até para brincar com um jeito de falar meio clássico do EAD, assim, que é muito louco, assim, porque o professor, ele tá em sala de aula, tá falando, aí bota uma câmera na frente, vários, assim, dão uma travada, sabe? Então dá até para brincar com isso, assim, o começo, sabe? Do tipo, olá, pessoal, hoje teremos a história do cinema. E aí já, de repente, corta para a Ângela dá toda soltona, né? Aí, as fileiras e tal. Pode ser engraçado, assim. Como eu não sei o que vem depois, eu estou com medo de apontar coisas que agora você vai resolver. Eu achei. Então, eu estou preferindo ver para depois trazer umas coisas. Fiz várias anotações. Esse é um conteúdo, eu fiquei curioso para saber se ele é gravado ou se ele é síncrono. Que tipo de interação é possível com os alunos? Boa. Nesse primeiro vídeo ele foi gravado, né? Tá. Mas se fosse numa experiência híbrida, então certamente eu teria parado, teria colocado, isso viraria muito mais aula, muito mais do que 7 minutos, para eles também me proporem uma música, porque o desafio também poderia ser mútuo, né? Nessa interação. Não tinha essa interação quando a aula foi feita, mas eu quero ampliar para isso, para eles também trazerem um desafio, mesmo que fosse, né? No híbrido, então uma coisa assim, para ter mais contato. Isso é legal, colocar uma mensagem prévia, assim, vai ter um desafio, eu vou desafiar vocês com 3 músicas de cinema, e vocês me trazem 3 meio que da época de vocês aí. Porque eu vou trazer umas mais antigas, vamos ver o que é. Porque cria aquela coisa, então espera que você vai ver, né? Uma pesquisa de mercado, que não tem nada a ver, mas quando falou que era da era dos seus pais, qual música vocês pensaram? Eu fui direto no Poderoso Chefão, qual que vocês foram? Eu fui em alguma, tipo, E o Vento Levou, que eu não saberia qual é. Assim. Eu tenho 56, da época dos meus pais, eu pensei nisso, O Vento Levou. Chaplin. O Chaplin. Porque é uma música da época dos pais, mas é uma música que ainda circula, né? Uma vez ou outra. Até que muitos falaram, é da época do meu pai, mas eu conhecia. Ou se é gravado e tem uma plataforma depois para trocar, tem um chat, alguma coisa assim, ou então se é ao vivo. Eu gosto, pensando numa próxima vez, eu gosto de ter algum nível de
de risco no jogo. Tem algo em jogo do tipo, se eu acertar, o que eu ganho, ou o que eu deixo de ganhar se eu não acerto? Vai para a mecânica da gamificação. E depois tem algum outro conteúdo, ou na próxima aula vai acontecer tal coisa, de modo que se a pessoa, por exemplo, se ela não fizer nada a respeito de ser Ghostbusters ou não muda nada por enquanto, né? O que é que... Onde que muda aí para, putz, tem algo em jogo, sabe? Eu acho interessante pensar nessas coisas. Isso virar uma comemoração, né? Total. Olha, se acertar todas, a próxima aula não sei como. Sim. Eu venho fantasiada do cara do filme. Muito. Legal. Eu tô louco para ver mais, mas como tô povoadíssimo, não consigo. Como você trouxe elementos, por exemplo, do Toy Story apareceu o seu cachorro. E como, no caso específico para você, acho que não vale para todo mundo, né? Como tem uma cama afetiva, né? Você fala que quando você foi começar a montar, sua filha sentou, você traz isso, está na cara que é um espaço de afeto muito, chegou afeto para mim. Assim. Eu fiquei com vontade de você trazer essas brincadeiras para cada filme, sabe? Ghostbusters, aparece sua filha de fantasma, e você vai atrás. Em vez de gamificar, ficar, sabe? Trazer a brincadeira mesmo. Eu estou brincando com a minha família e estou oferecendo isso para você, sabe? Não, fala essa de... Eu vou arrumar aquele negocinho do caça-fantasma, de que pegar... eu vou montar isso. Genial. Fala essa de novo, Cláudia. Fala essa do gamificar e brincar, que foi maravilhosa. Em vez de gamificar me parece que tem um lugar para chegar, né? É brincar, a família tá junto, brinca, e brincar mesmo. Demais. É oferecer a brincadeira para o aluno. Nossa, é a filha dela que está de fantasma. De repente aparece o marido fazendo não sei o quê, não sei se o marido pariu, mas ela foi. Enfim, chegou isso. Assim. Muito bom. Adorei. Anotadíssimo as ideias que todo mundo está trazendo. Tá Vamos vendo lá? o que eu queria falar com vocês? Vamos embora. Começa com esses dois irmãos aqui, Auguste e Louis Lumière. Eles eram filhos de um fotógrafo, então desde criança eles tiveram contato com a arte da fotografia e os mecanismos que eram precisos para se imprimir uma foto. Eles inventaram esse aparelho aqui, o nome dele é cinematógrafo. É um aparelho que ao mesmo tempo gravava as imagens e também era utilizado para reproduzir essas imagens. Agora estamos em Paris, França, 28 de dezembro de 1895, quando os dois irmãos Lumière apresentaram pela primeira vez as primeiras imagens em movimento. Você consegue imaginar a cena? As pessoas bem vestidas, daquela época, as mulheres com os vestidões, indo assistir essa apresentação. Algumas curiosidades. Como o cinema ainda era mudo, era preciso ter um pianista ao fundo. Esse pianista era fundamental, porque era o som do piano que ajudava a diminuir o barulho provocado pelo cinematógrafo. Alguns relatos dizem que quando as pessoas viram as primeiras imagens em movimento, chegada do trem na estação, que elas meio que se movimentaram das cadeiras, meio que saíram com medo de que o trem passasse por cima delas. Será? Pode ser. Foi assim quando chegou o cinema 3D. As primeiras pessoas, né, como foram assistir o cinema 3D, também estranharam um pouco ver aquelas imagens saindo da tela. É bem provável que tenha acontecido algo assim. Esse relato não é um relato tão impossível, não. Outro fato curioso é que os irmãos Lumière só registravam cenas do cotidiano. Como eu já disse, chegada do trem na estação, papinha do bebê, o jardineiro molhando gramas, as pessoas saindo da fábrica, eram sempre cenas do cotidiano. Eles não tinham a intenção de contar história, porque, como eu disse antes, a intenção deles, como eles vinham desse lado da fotografia, do pai, do equipamento, era melhorar o cinematógrafo. Então, por isso que eles não contaram história. Eles só registravam as imagens, querendo sempre aperfeiçoar o equipamento. Uma das pessoas que também assistiu essa primeira exibição fílmica dos Lumière é esse mágico aqui, Georges Méliès, um mágico bem respeitado da época. Ele ficou fascinado com o que poderia fazer com aquele equipamento. Ele poderia trazer os seus truques do teatro para o cinema. Um dos seus filmes mais conhecidos
tem essa imagem, Viagem à Lua, 1902. É o primeiro filme de ficção científica que nós temos na época. Ao Georges Méliès foi dado o título de nada mais, nada menos do que pai dos efeitos especiais. Ele fez 2 truques mais especificamente. O stop trick, que consistia em parar uma cena, alterar a cena e voltar a filmar. Então, um objeto, de repente, se transforma em outro. Um outro efeito especial que ele explorou bastante se chama impressão em duplo negativo. Ele gravava uma cena, voltava a fita e gravava de novo. Assim, 2 imagens completamente diferentes apareciam juntas. Vamos ver um pouquinho mais sobre o stop trick? Já pegou sua pipoca? Então vamos lá. Tá vendo esse porta-controle aqui em formato de rádio? Eu usei ele e um abacaxi da minha cozinha para montar esse videozinho para vocês, para mostrar o tanto que é simples utilizar a técnica do stop trick. Isso, um abacaxi da minha cozinha. É que ficou? E aí, gostaram? Ficaram com vontade de fazer? Porque agora é a sua vez. Você precisa primeiramente escolher. Agora vem um desafio, né? Isso? Isso. Legal. Na hora que você fala, estamos em Paris, e aparentemente tem um cortezinho ali, dá muita vontade de ver você chegando de Boeing. Uma Boeing e um baguete. Trick no Eu vou fazer, eu prometo que eu vou fazer isso na regravação. Porque dá muita vontade, inclusive se você quiser puxar um sotaque, sabe? Agora estamos em Paris, sabe? Brincar com isso. Dá muita... Uma frasezinha, brincar com isso, porque traz atmosfera. Colocar um vestidão, botar a sombrinha, luva, pode deixar, Isso. pode deixar. E aí, Essa é a primeira coisa. Até se tiver orçamento baixo, né? Tem a boina, mas não tem baguete, aí cola uns pão francês, sabe? Aliás, é mais legal se tiver orçamento. Professora de arte faz tudo com papel machê, faz aquele negócio, dá um jeito. Ângela, uma referência legal, depois eu vou botar o link aqui, é A Pequena Sereia Low Cost. Já viu? Não, É um cara que ele reproduz as cenas da Pequena Sereia, mas tudo com baixo orçamento. É um francês, inclusive. É de chorar de rir. Eu vou botar a coisa aqui. E outra coisa que eu falei, a hora que você fala do trem da estação, que você levanta, será que é isso? Dá vontade que você jogue para a plateia. E aí? E se agora entrasse um trem? Como você faria? Mais do que uma imagem de um trem, né? que pode ser, e porque aí sai do passado e vem para o presente, assim. Como se fosse agora. Legal, você sabe que o trem não é, mas e se fosse, sei lá, a primeira vez que você viu um 3D, aqueles bonequinhos, o dinossauro do Google, aquele que você... Então, trazer para essa realidade deles para conseguir dimensionar o espanto que a galera teve quando viu o Méliès, né? Como traduzir aquele espanto antigo. Os caras viciados em Pokémon GO. Isso. Né? Caçando Pokémon. Exato. Pô, é isso, né? O cara acabou a vida dele porque ele tá atrás do Pokémon ali. Opa, meu filho mais novo é assim. Adorei, Álvaro. Anotadíssimo. Também. Tinha escrito isso, criar o campo da perplexidade, que é isso que você fala. É isso. E dá muita vontade a hora que você vai mostrar o stop trick, dele acontecer, ao invés de ter momento stop trick, não, ele acontece. Sim. A gente viu, é o método Hotel Fazendo. Quando viu, aconteceu. Sabe, você fala, o stop trick, você está explicando desse lado e de repente você aparece do outro lado da... Aparece um cachorro, instantaneamente. É isso. Que também Né? a gente está junto. Eu acho que é muito legal de ver sem preparar, sem falar, agora vou mostrar como é. Não, já mostrou. E aí você fala sobre o stop trick fazendo. Acho que Na é minha muito mão, legal. em vez de mostrar o vídeo, ótimo. Pode até retomar depois, né? Desculpa. Sim, um passo a acho passo, que- talvez. Acho que dá até para juntando as duas coisas, faz como se não estivesse fazendo, assim, pô, eu queria mostrar o stop trick, mas eu não tenho como, sabe? Eu não sei, e vai acontecendo, só que ela não, Muito não legal. sabe fazer, né? A Ótimo. feiticeira, lembrei da feiticeira.
Samantha. Adorei. Isso mesmo. Ótimo. Muito bom. É muito legal, Ângela, porque você vê que assim, são melhorias, né? Sim. A gente tá gostando muito. Eu tô muito querendo ver. E aí é o seguinte, por exemplo, cenas do cotidiano, que você fala das cenas do cotidiano também, isso é fácil dá pra fazer low budget, entendeu? Fazer cenas do cotidiano, como entra o fantasma, mas isso de novo, é adicional. Sim. Achei muito legal a condução da explicação que você trouxe. Então, esse de trazer o cinematógrafo, trazer os mestres, os pais do cinema e dos efeitos especiais, e brincar com essa coisa de ter o desafio sempre no final é muito legal. Porque você continua, o final, você convida a pessoa. Então, esse é o processo entendeu? Você sempre fazer um convite. E você está convidando a pessoa. Você mostra, não sei o quê, e depois, agora você. Esse convite é muito legal. Esse convite é muito legal. Dá muito. Aí por mais que eu não tenha. Eu não fiz agora esse desafio. Mas eu fiquei pensando, como é que eu faria? O que eu faria aparecer? Então já entrou na minha cabeça como faria, entendeu? Isso é muito legal. Super. E outro cuidado é pelinho para não ficar na frente. Quando você fala do cinematógrafo, esse é o cinematógrafo, faz de conta que é esse eu aqui. Esse é o cinematógrafo. Então, gente, aí deu muito pouco tempo de ver. Mas como boa. Não, agora eu tenho um espaço maior, já tenho um tripé. Esse foi o primeiro, né? Muita simplicidade também a foto só. É uma foto. Sim. Isso é muito legal. Gosto muito. Eu gosto muito do uso do apoio visual, pensando que ele sozinho não é suficiente, então precisa da Ângela. E a Ângela, sem o apoio, tudo bem, rola até, mas fica melhor. Né? Eu acho que é um casamento bom, assim, porque muita gente acaba colocando muita coisa, muito texto, é quase uma apostila projetada, e aí a pessoa, ela acaba até, o físico dela acaba virando para a tela como se a tela fosse o mais importante. Mas o que é mais importante é a Ângela, né? E às vezes ela mostra alguma coisinha aqui e tal. Então eu achei que tá muito limpo, tem uma foto, tem duas fotos, e é isso. Ela sai da frente uma hora, aparece o cinematógrafo, muito legal. Muito bom. Vamos ver o desafio? Tô adorando, gente. Tô anotando. Vai ficar ótima essa releitura. Uma última rápida aqui, que é o seguinte. Mostrar a cara do Lumière é muito legal. É muito legal. Mas depois que você mostra o cinematógrafo, eu quero ver o cinematógrafo. Quero ver o que é isso, o que foi essa coisa aí. Então talvez até mostrar mais o cinematógrafo do que a cara dele. Ele sumiu já, ele já foi. E tem a ver com o que o Alvin trouxe do espanto, né? Porque imagina o espanto que para essas pessoas era esse aparelhinho que revolucionou. Colocar um pouco mais de imagina essa ferramenta. Então trazer o negócio da ferramenta. A minha ideia é mandar fazer de madeira mesmo, o cinematógrafo. Mas aí, nós estamos falando com a professora de artes. Aí você manda para casa, Rua Santo Augusto. Ô, Ângela, não sei se posso falar pelos outros, mas eu e o Cláudio somos de uma preguiça para fazer essas coisas. É quando a gente vê alguém que tem essa disposição de criar, a gente fica chapado. Eu tenho essa mesmo. Você também, né, Maru? O Gerbelo é um pouco mais mão na massa, né, ou não, Gerbelo? O Gerbelo faz jardinagem, está lá construindo a casa dele em Campos do Jordão. É verdade. Eu já estaria aqui no link da Amazon lá. Cinematógrafo artesanal. Cinematógrafo. Boa ideia. Vamos pro final. Cotidiano ou o Georges Méliès com invenções e principalmente as trucagens. Muito importante que você volte no tópico e assista os vídeos. Eu deixei os links lá, tanto de vídeos dos irmãos Lumière quanto vídeos do Georges Méliès. Depois de assistir os vídeos, faça uma proposta e me surpreenda. Conseguiu o nosso desafio? Tá gravando. Quantas poucas pessoas assistiram a primeira exibição Entendi. Ok. Joinha. Muito bom. Sensacional o making of. E dá uma vontade de em algum momento aparecer a filha, né? Não sei se só eu tive essa vontade.
Os alunos conhecem porque ela também é aluna da escola, né? Então, Ah. assim, todos eles, a gente viu, não sei o que, ela é muito tímida, ela não gosta, ela é muito tímida. Ou então, se conhecem, já que conhecem, eu daria outro nome. Isso! Shirley! Ela entra de fantasma e nem aparece. Não Sempre. precisa. Nunca aparece, é aquele mistério, é o Mr. M. Ela entra de fantasma com um lençol, assim, ó. Ninguém vê, ela não fica tímida, tá tudo bem. Verdade, vou achar. Aí, desse desafio, como a gente usa a plataforma do Google Classroom, né? Então, lá eu postei vários vídeos do Lumière, vários vídeos do Méliès, textos para leitura, aí sim, onde eles iam buscar mais informações. Minha ideia na videoaula era só dar uma introdução, né? Ainda é muito mais do que isso. Agora começava a parte de pesquisa e produção deles. Disponibilizava, eles iam lá e mergulhavam. Sim, sim. Que legal, que legal. Eu senti falta, eu não sei se tem algum outro material, Ângela, para os alunos, mas para mim, assim, recebendo o desafio, eu senti falta de algumas bordas do desafio, o que é uma proposta. Aí para mim ficou, caraca, meu, também aberto. E talvez seja essa ideia também, não sei. Não, tinha para eles escrito no Google Classroom que era até 1 minuto, que eles podiam usar. Aí tinha sugestões de aplicativos que eles podiam usar. Esse branco, podia ser sépia, né? Para poder dar o clima do antigo, as orientações mesmo. Legal. Como fazer, estavam lá. Eu falaria isso no vídeo, não necessariamente as orientações, mas que existem as orientações, que as orientações detalhadas estão em algum lugar. Só pensando, aprendi com o Cláudio Tebas, que vou pegar o exemplo do palhaço no hospital, né? Para a criança brincar com o palhaço no hospital, ela tem que ter desejo e coragem para brincar, né? E eu acho que dizer para a pessoa, olha, tem um menu, tem um passo a passo, tem um guia, tem um mapa para você, e ele está em algum lugar aí na sua plataforma, para a pessoa que está lá assistindo, eu acho que dá um pouquinho mais de coragem de, tá bom, eu tenho um suporte, tem alguém me guiando. Essa notícia, né? Para não correr o risco de, não, tá difícil, não sei, não vou fazer. Não, peraí, tá lá, não precisa explicar, eu não explicaria tudo, né, mas eu pelo menos diria que existem as instruções. Entendi, não. A gente, num outro Zoom desses que a gente fez, a gente falou da redundância, de entender em que momentos a redundância ajuda e em que momentos ela atrapalha. Nesse caso, é um lugar onde a redundância ajuda, né? De perceber assim que não é redundante. Tá falando aqui e ter ali. Da relevância. Isso. Redundância na relevância. Boa. Ótimo, vou acrescentar no próximo. Relevante, redundante. Porque, no fim das contas, o que me parece assim, que o mais importante de tudo é que o aluno faça, né? O mais legal é que ele faça, né? E consuma aquilo, né? Que você preparou. Todo o resto, o Ghostbusters, o Lumière, é tudo pretexto para ele fazer, né? Sim. Super, total. Então, só para trazê-lo para a próxima. Eu acho legal tomar conta desse, vou usar a expressão chique, call to action, né? Essa chamada para ação. Eu quero que você faça, eu quero segue para cá, né? E mesmo o para cá é bem aberto, né? Com certeza ainda eles têm muito potencial de fazer coisas muito diferentes, muito abertas. E da mesma forma, é muito legal o que o Mauro está falando, que da mesma forma que é legal você pensar o que você quer que eles façam, o que você quer que as pessoas façam depois de assistirem aí. Então, uma das coisas é essa, mergulhar no Google Classroom e ali consumir aquelas coisas. Agora, da mesma forma, é legal você pensar também no que você quer que elas sintam e no que você quer que elas pensem. Entendeu? Essas 3 coisas. Então, o fazer certamente é esse. Eu quero que a pessoa queira saber mais. Que ela entre no Google Classroom, que ela consuma o material que eu pus lá. Entendeu? E o que você quer que elas sintam? O que você quer que elas pensem depois disso aí? Entendeu? Acho que isso é muito legal. Isso traz e tá pensado. É muito legal, porque intuitivamente ele tá vindo ali. Entendeu? Porque é o jeito de você se preparar, o pensando no outro. Então, o que você quer que o outro pensa assim que faça? Ótimo. Tá vendo que eu precisava falar com vocês? Eu não ia refazer. Gente, vamos fazer sempre com a Ângela.
Vamos fazer Muito isso. bom. Esse exemplo que a Ângela trouxe de trazer a família, no caso específico dela, dessa família, da Ângela, é quase que um sinalizador de como que o professor que vai criar, ele precisa trazer o seu ambiente para a aula que ele vai dar. Ele não consegue, você está em casa, não dá para você fingir que não, né? Então, quando você consegue criar, dá uma sensação tão profunda de humanidade, que acho que isso comunica antes do que tudo que vem depois. Então, acho que você trouxe a concretude dessa importância, assim, de você se trazer o seu mundo para a tela. Assim. Eu amei. Muito bom. Nossa, eu senti a mesma coisa, mas não saberia explicar. Eu também não. Pronto. Obrigado. E aí, Ângela, o que você achou de toda essa pataquada aqui? Nossa, adorei! Adorei! Eu acho, sim, que vocês trazem de um jeito tão criativo, só me trouxeram grandes ideias, percepções, porque quando você faz o material, você é meio mãe daquilo, né? Então, assim, quando outras pessoas se propõem a olhar, a te dar toques, algumas coisas que para você estava bem, às vezes pode melhorar, né? Então, assim, alguns toques que pode ter certeza que eu vou melhorar. E eu vou mandar depois, a hora que eu regravar, eu prometo. Nossa, vamos adorar, meu. Vamos adorar. Eu prometo que eu mando, tá? E eu acho que o que vocês estão fazendo é um trabalho tão bacana de abrindo, de ouvir, de sugerir. Nós, professores, nessa pandemia, né? Tem tanta coisa nova, Então, assim, quem está começando a fazer, porque eu também estou engatinhando, a gente pode trazer exemplos, a gente desperta, vai só aumentando essa gama, encantando. A gente precisa voltar a encantar os alunos e a gente também tem que estar encantado, né? Vocês estão de parabéns pelo programa, porque eu adorei. Não perco mais nenhum. Nossa, agradeço muito. Programa. Ela chamou a gente de programa. A primeira pessoa Programa. Eu amo. Uma carta para a Ângela. Enquanto você se explicava lá, eu tirei essa carta. É isso. Agora que você foi falando, eu fui olhando para essa carta e pensando nisso, que a vida é um jogo de xadrez mesmo. Álvaro vai cantar? Do jeito que começa, termina. Isso. Rosa, Ângela Rosa, professora de artes. Ângela Rosa, ela é mãe da Thaís. Ângela fala dos irmãos Lumière e do Jorge Méliès. Ângela vai cantando, vai dançar. Rosa, Ângela Rosa, professora do segundo funde. Ângela Rosa, professora de educação artística. Ela não tem preguiça de criar objetos. Se fosse a gente, pedia na Amazon. Na verdade, só se fosse o Mauro. Se fosse eu e o Cláudio, a gente nem faria. Rosa, Ângela Rosa, esperando acabar sem dó. A gente já vai tocando pra você, pro seu avô e sua avó. O Geribelo já tirou uma carta e eu fingi que entendi. Quando o desenho é subjetivo, eu não sei, mas eu vou rir. Esquadrão Anti-Zoom.